Bem, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, a julgar, ou seja, em função do local onde os nossos ouvintes se encontram. Nós estamos aqui mais uma vez em nome do Projeto Promando e hoje com a felicidade de termos ilustres figuras. Temos aqui à nossa direita o Cota Pique, que praticamente dispensa comentários. Portanto, ainda assim é fundamental falarmos sobre o Cota Pique, que, diga-se de passagem, é uma figura incontornável nessa luta do retorno do sujeito africano, da causa africana, um honrado conhecedor da história da África, da antropologia africana, da onomástica africana, enfim. Temos igualmente aqui à minha esquerda o Edu, Cota Edu, temos aqui o Cota Castro, que igualmente também vão dar as suas opiniões relativamente aos vários assuntos que nós vamos abordar aqui. E mais à frente temos o João, o Sapalo, que são já membros de casa, do Projeto Promar. E sem mais nada a dizer, ou seja, sem ser muito longânimo, até porque o tempo está contra nós, então vamos começar agora avaliando os grandes assuntos. E eu justamente, assim, em jeito de introdução, eu quero começar mesmo com o Cota Pique. Cota Pique, eu me apercebi que, infelizmente, os nossos irmãos de Luanda não poderão, no dia 2, visitar os seus finados. E essa questão é importante porque a questão do morto em África, e o Cota Pique com mais profundidade sabe sobre isso. O morto tem uma categoria de ancestral, e nós aqui, por exemplo, no sul da Angola, que somos Banto Ovingundo, o morto tem praticamente a categoria de sul, não é? Alguém que nos ajuda a proteger os pais e os vivos. No entanto, qual é a visão que o Cota Pique tem relativamente à questão ligada eu não sei se é coartar um direito, porque o indivíduo já não terá o privilégio de poder honrar o seu corpo, o seu indivíduo. Qual é a visão que o Cota Pique tem, sem esquecer também o momento em que nos encontramos na pandemia? Parece que o motivo é mesmo a pandemia, né? Okay. Então, se o motivo é a pandemia, justifica-se parcialmente, porque há dentro dos vários princípios e conceitos algumas normas que devem de alguma forma serem valorizadas. Vejamos, por exemplo, temos uma pandemia, né, que de alguma forma tentada gerar alguma preocupação. Mas então, se no dia 2 não pudermos ver os nossos entes queridos, aqueles que partiram antes de nós vamos poder ter outro dia 12. Então, para mim, isso é uma espécie de choro agora para rir depois. Okay. Se as justificações foram devidamente apresentadas, então nós não temos motivo para nos alarmarmos. Vamos simplesmente deixar as coisas acontecerem, porque me parece que é uma medida de segurança, em função também daquilo que tem sido as mortes por Covid. E se é isso, e se for isso realmente, então não vejo gravidade nisso, né? Okay. Porque o contacto com os ancestrais, o contacto com os espíritos daqueles que foram, eles não se restringe apenas na presença no cemitério, né? Para mim, o cemitério é mais uma ferramenta da componente capitalista, que tem como finalidade produzir uma economia por meio daqueles que já morreram, percebes? Eu sou dos que acredita que, pronto, eu se pudesse escolher, eu quando morrer, podem me colocar num cobertor ou num pano, de preferência com coisa, né, uma tecelagem africana, e me enterram atrás do cubico, está vendo? Okay. E essa formalidade de cemitério, para mim, é uma cena que muito ocidental. Não faz sentido. Porque você ser enterrado num cemitério, você tem que pagar uma série de coisas, né, de monumentos, né, que tens que, de alguma forma, deixar cair o bumbum para você ser enterrado. Ou seja, o indivíduo já morreu, ainda assim, ele é um fator de despesas, estás a ver? Nós exageramos com a questão do caixão. O caixão tem que ser... Eu já vi casos em que o caixão foi rejeitado
porque o primo, o tio, o irmão achou que aquele caixão não dignifica o indivíduo. Não, o caixão é simplesmente uma ferramenta na perspectiva daquilo que é o capitalismo, né? Uma ferramenta do capitalismo para gerar dinheiro naquele que fornece, naquele que vende o caixão. É importante referenciar que existem sítios que ninguém pode dizer volta mais vezes, e nesses sítios, um desses sítios é o hospital. Me recebes em tua casa, podes me dizer volta mais vezes, mas no hospital ninguém pode dizer. E eu já vi essa situação, não diria médica, mas uma enfermeira, a dizer a uma paciente, depois de ter sido consultada, volta mais vezes. Você está pedindo para essa pessoa ficar doente, estás a ver? E a doença é a porta para a morte, estás a ver? Então há sítios que não podes dizer ao outro volta mais vezes, é como também numa casa que vende caixão, está a ver? A urgência funerária, né? Como é que chama aquilo? Não podem dizer volta mais vezes, estão a pedir para um membro da tua família cubar, está a ver? Então nós temos que analisar esses aspectos. Relativamente à questão de uma espécie de suspensão daquilo que vai ser o exercício dos finados no dia 2, não vejo aquilo não vejo um escândalo naquilo. Para mim chora agora, mas vais rir depois. Então, em 2021 vamos poder ver os nossos finados. Queria mesmo, por isso eu tive que. Meus manos estavam mesmo bem cansados, mas eu tive mesmo que pedir, mano, vamos ter que ir e tal. O Luís de Castro, por exemplo, é alguém com muita experiência na questão de realização de eventos semelhantes, né? Ele na verdade, que na companhia de vários outros colaboradores e membros da sua equipa tem estado a levar aquilo que são os exercícios de cidadania, quer no AMBO, agora em Benguela, temos em vista também uma volta no Lubango, né? Com um jango cultural a fazer alguma coisa. Então, o Luís tem muita experiência também para nos passar desse ponto de vista. O Edu Rocha é aquele indivíduo que é o acadêmico da rua, tá vendo? Por que eu chamo o acadêmico da rua? Porque ele acaba por conciliar esse caminho, tá vendo? Tu olhas para ele e tu não vês um protótipo de um acadêmico formal, tá vendo? Mas quando ele abre a boca você diz, uau, esse gajo sabe tudo isso, tá vendo? Então também, mesmo cansado, né? Pedir também para que viéssemos aqui no sentido de partilharmos nossos pensamentos. Então queria que a conversa fosse extensa. Nós estamos, na verdade, a fazer um exercício muito bom, porque, estamos no bairro da Fronteira. Nunca me passou na cabeça que, pronto, vamos para Benguela, vamos normalmente para os espaços de costume. Nunca me passou no interior de Benguela, né? Numa região mais ali, exatamente, né? Periférica, um SEC, né? Na areia de Benguela, pudessem ter jovens que se preocupassem de alguma forma com esse tipo de exercício que multiplica o conhecimento, esse tipo de exercício que de alguma forma traz a exposição ou uma perspectiva de discussão daquilo que são os nossos problemas. Então, agradeço por vocês terem essa iniciativa, porque o mundo é da juventude e são vocês a juventude. Então, vamos ter essa conversa de forma mais aberta possível. Muito obrigado, por favor. Muito obrigado pela força. Portanto, eu gostava de dar aqui um ponto que é fundamental. Isso tem um princípio. Esse projeto dos jovens, naturalmente, foram influenciados em grande medida pelo trabalho que vocês têm vindo a fazer. Desde até o trabalho que já começaram na MFM. Exatamente. E hoje, eu não sei se vocês sentem-se com o dever cumprido, mas o vosso trabalho chegou em quase tudo que está no nosso país, e não só na diáspora. Né? Nós temos amigos a se formarem no estrangeiro que têm boas referências do vosso trabalho. Pois, há muitos assuntos e o Edu, eu devo reconhecer que ainda nunca tive o privilégio de ouvir, mas nós também agradecemos a vossa presença aqui.
no entanto, eu gostava de passar já a palavra também. Há um assunto que é fundamental, que chama-nos a atenção, que é a questão ligada à pandemia, né? que nos abala a escala global, mas ela deve ser analisada em função do contexto local. Saiu agora uma matéria no Jornal Expansão que, afinal de contas, em África, em Angola em particular, os testes são 4 vezes mais caros em relação a outras paragens da África. Será que o Edu acha que essa pandemia também tem esse lado do capitalismo, em que as pessoas até podem não sentir o lado da dor dos outros e naturalmente verem uma oportunidade de negócio, até porque há gajos que dizem em tempo de crise, enquanto uns choram, outros vendem guardanapo para limpar a lágrima. Qual é a visão que o Edu tem relativamente a essa questão da gestão da Covid em Angola? Muito difícil, né? Eu acho que sim, ontem estávamos a falar sobre isso, o capitalismo parece que está em tudo, né? Hoje, se formos olhar para a ideia das máscaras, isso tinha um interesse utilitário de proteger as pessoas, mas hoje também já se capitalizou a máscara, né? Portanto, daqui a pouco vamos começar a ver, por exemplo, máscaras da Louis Vuitton, da Prada, os Neymar usou uma Portanto, sim, os grupos de interesses conseguem sempre olhar isso e tirar proveito, tal como disseste. Eu acho que, e isso é muito importante, nós devíamos entender que é preciso pensar global e agir local, no sentido que a Covid, enquanto pandemia, pode ser uma discussão global do mundo, mas como é que nós vamos reagir tem que ser uma abordagem contextualizada de acordo com a nossa cultura, o nosso estado econômico, o nosso estado político e tal, olhando essencialmente para uma abordagem mais assistencialista. O Estado, lá, que governa o país, se diz uma democracia social-democrata, né? Então tem que ter mesmo, de facto, essa atuação um tanto assistencialista, olhar para aquelas pessoas que não têm, por exemplo, a capacidade de por elas mesmas conseguirem fazer o teste, olhar, já podemos se calhar discutir a questão da vacina, né? Quando a vacina vier, será acessível a todos os angolanos ou não? Né? Então, por o nosso contexto de pobreza excessiva, de desemprego, depreciação da moeda, parece que a forma de articular as soluções não devia ser a mesma em um contexto como a Alemanha, por exemplo, onde as pessoas têm poder de compra, onde as pessoas podem, por elas mesmas, acudir à dificuldade no momento. Acho que é essencialmente. Sim, senhor. E aqui aproveito para fazer a colação à questão ligada ao decreto-lei do artigo 29, que agora o Adão acabou de ler, do ministro Adão de Almeida, fazendo aqui um paralelismo com a manifestação do dia 24. O Castro, eu gostava de ouvir o Castro, acha que o posicionamento do governo foi uma jogada política, até porque as medidas que advieram desse artigo quase que um pouco problemática, não é? Ajuntamento não mais do que 5 pessoas, numa altura em que já havia se aprovado a manifestação, até porque em estado de calamidade não se guarda esse direito. Qual é a visão que tem sobre isso? E aproveita já também fazer uma visão sobre a manifestação que ocorreu. Eu tenho dito que uma lei justa não é para ser cumprida. O decreto anterior a esse, uma lei injusta não é para ser cumprida. O decreto anterior a esse que o Adão de Almeida, o ministro Adão de Almeida veio proclamar aos 4 cantos de Angola, era um decreto que já proibia, assim, algum ajuntamento, alguma aglomeração. Portanto, foi feita a comunicação sobre a manifestação e um dia antes da manifestação vem o ministro Adão de Almeida com um novo decreto, e um decreto que não respeita aquilo que se chama vocatio legis. Vocatio legis é o tempo da entrada e saída em vigor de uma lei. Quer dizer, o ministro diz que a lei entra imediatamente em vigor. Quer dizer, não obedeceu às 24 horas? Não obedeceu, era tipo, de facto, não era para reprimir mas isso a não é manifestação. inconstitucional? Não. É de facto inconstitucional. Mas o Adão
pelo que se sabe, é mestre em Direito. O Adão de Almeida é jurista, É jurista, e não é político como tal. E quando um jurista se intromete nessa questão da política, é o caos que acontece. Nós temos vindo a ver que durante muito tempo os juristas foram o pior erro que nós tivemos em Angola. Toda aquela apologia que se fez à governação de Zé Eduardo dos Santos, aqueles discursos adornados, aqueles discursos bonitos, foram feitos sempre por grandes juristas. E penso que tiveram bem os manifestantes, teve bem a juventude, que não aceitou a repressão, não aceitou não sair à rua. Aliás, o exemplo concreto de que uma lei injusta não deve ser cumprida é o facto de quando o presidente João Lourenço assume o poder, dias antes o presidente Eduardo dos Santos tinha aprovado uma lei que proibia o presidente João Lourenço de exonerar as chefias militares. Durante 5 anos o presidente João Lourenço não podia exonerar as chefias militares, mas o próprio presidente João Lourenço, ladeado de bons juristas que dessa vez conseguiram perceber que era uma lei injusta, exonerou quase todas as chefias militares, exonerou o ministro, o chefe da secreta, exonerou o ministro da defesa, exonerou na altura o chefe de Estado-Maior-General. Então não podem existir aqui 2 pesos e 2 medidas. Portanto, se são eles que nos dizem que temos que cumprir a risca, no limite e no rigor o texto constitucional, então nós só estamos a fazer aquilo que eles dizem, que é cumprir a risca. E ao sair às ruas no dia 24, a juventude lançou esse reto, né? Que nós estamos de mãos dadas e estamos de acordo com o texto constitucional. Pá, eu devolvo a palavra ao Cotapique. Há uma coisa que chamou a atenção. Eu sou jovem, eu farei agora 26 anos, mas os indivíduos que estavam na frente, na vanguarda, eram assim miúdos, 18, 16, 17. Qual é a visão que o Cotapique tem sobre o comportamento da polícia republicana? Acha que há uma inversão de valor, há um desconhecimento? Porque me parece que a polícia quase que anda ignorando relativamente a... Sim, na verdade a polícia também, ela leva por tabela porque ela é a máscara, é a cara da repressão, né? Okay. Mas a repressão não começa no polícia, começa numa ordem que é fornecida pelo chefe da polícia, e este provavelmente recebe também dos seus chefes, né? Daqueles que efetivamente mandam e ordenam. Mas há um problema, nós ainda temos muita dificuldade em aceitar manifestação. Manifestação é um direito, a própria lei consagra, a própria lei abençoa a manifestação. Há um artigo na Constituição, penso que ser o 4º ou 6º, que diz que a manifestação, ou seja, a Constituição é a lei principal do país e tudo deve se submeter à Constituição. Tudo, rigorosamente tudo, deve se submeter à Constituição. Então, quando você diz no artigo 47, exatamente, quando tu dizes no artigo 47 sobre o direito à manifestação, você não pode depois usar um polícia para impedir que as pessoas se manifestem. Eu acompanhei assim, por meio das redes sociais, e vi que sabia que aquilo ia dar merda. Por quê? A concentração era no Santana, mas para as pessoas que vinham do Kazenga e passavam por aquele troço ali na Fresca Angol, estavam a ser impedidas de chegar à manifestação, ao local, né, da manifestação, de concentração da manifestação. A partir dali, e se fizermos uma análise assim em termos de distância, são 4, 5 ou 6 quilômetros de distância, ou seja, havia uma barreira estabelecida a 4, 5 ou 6 quilômetros de distância do local definido como sendo o centro ou a concentração, né, da manifestação. Significa que não queria que as pessoas fossem se manifestar. Quando você reprime, quando você impede com ações que as pessoas se manifestem, e essas pessoas já sabem que a Constituição dá-lhes esse direito, você cria choques. Porque se eu estou apenas a exercer aquilo que é o meu direito, você tem que exercer aquilo que é o teu dever. O teu dever
enquanto polícia, não é me diminuir ou me coartar a possibilidade de se manifestar. É proteger aquilo que vão ser as nossas ações, para nós não provocarmos um caos. Vocês vão estar ali para garantir a ordem, mas não podem estar ali a dar chicotes, a darem tiros e tudo mais. Tanto é que morreram 2 pessoas. Né? Então é triste quando nós temos ainda um país que não aceita manifestação. Manifestação deve ser aceita. É simples, mano. Deve ser aceita. E o momento é agora. As pessoas devem se manifestar porque a Constituição diz isso. Ou façam uma correção da Constituição e retirem aquilo. Que seria uma regressão. Exato. Seria uma regressão. Então é importante. Uma vez o Malcolm X disse o seguinte: as galinhas, isso foi na morte do JFK, John Kennedy. Yeah. Então ele disse: as galinhas saem de manhã, mas de noite voltam à capoeira. Ele apresentou uma visão muito metafórica daquilo que era a situação na América naquela altura. As pessoas lhe entenderam mal, ou seja, a sociedade americana toda lhe entendeu mal. Ele teve que voltar a dar uma entrevista para explicar, para desconstruir aquela metáfora. Ele disse: o ódio, não é que eu esteja feliz com a morte do Kennedy, mas o ódio que o povo branco desenvolveu hoje não está a ser suficiente para matar apenas pretos, também está a matar o branco. Tudo isso no seguinte contexto: o Kennedy nessa altura tinha aprovado a lei sobre os direitos civis, né, para abolir um pouquinho aquilo que eram as leis de Jim Crow, que de alguma forma aplicavam ou instituía a separação daquilo que é tipo direitos e deveres do povo americano, mais direitos nessa perspectiva. Ou seja, quarto de banho para os pretos, quarto de banho para os brancos, restaurante para os pretos, restaurante para os brancos. Uma espécie de apartheid. Aquele era um apartheid, né? uma política de desenvolvimento separado. Só que havia não fazia sentido. Não fazia sentido. Não, sim, mas estás a ver, a América é sempre assim, uma coisa é a lei, a outra coisa é a prática diária, estás a ver? O preto é mesmo muito complicado lá. Então, quando Kennedy aprovou a lei, e isso muito em função do escândalo que se deu com a Rosa Louise Park, que rejeitou-se a ceder o seu lugar no autocarro, e depois a manifestação de Montgomery, protagonizada também pelo Malcolm, na altura Martin Luther King, né, que era a caminhada de Selma. Eles caminharam cerca de 80 e tal quilômetros, é uma distância considerável. Né? Então, só para termos noção, de Benguela a Lubito são 30 quilômetros. Né? Então, eles caminham de Benguela a Lubito 3 vezes, tá vendo? Vão, volta. Mas era uma distância contínua, né? Não era de ir e voltar, era ir 85 quilômetros e voltar 85 quilômetros. Era uma forma de se manifestar pacificamente. Então, em função de todo esse escândalo, o JFK, John Fitzgerald Kennedy, sentiu-se obrigado a redigir mais uma lei que permitisse direitos civis para os pretos. Em função disso, porque aquilo ia, de alguma forma, trazer maior integração dos pretos na sociedade americana, e foi morto. Então, é um ódio que o branco desenvolveu contra o preto, que nem aceitava a possibilidade do preto ser integrado. Logo, quem fizesse alguma coisa que fosse capaz de beneficiar o preto também lhe matava, mas quem matou é o povo pula. Então é um pouquinho disso. Se você reprimir manifestação hoje, trazendo já aqui para o nosso contexto, um dia as pessoas que estão a reprimir manifestação vão se arrepender por terem feito isso, porque um dia o poder vai estar na mão de outro grupo, né? de outro grupo político, e você vai dizer: pô, mas eu durante o tempo todo andei a reprimir, eu inclusive fiz uma ratificação da Constituição, retirei isso ou aquilo que dava-nos a possibilidade de reclamar. Então é importante nós olharmos as coisas numa perspectiva futurística. Você não vai estar ali o tempo todo. Um dia você vai dar lugar ao outro.
ainda que seja na perspectiva da rotatividade, para trazer uma competitividade política e que vai beneficiar a componente social. Estás a ver? Então, temos que discutir essa cena, temos que arranjar soluções para esse problema, Como temos que arranjar soluções? Nós falhamos também um pouquinho, porque nós vamos para uma luta sem definir estratégias. Mas nesse caso quem falhou? Não, estou a falar ainda também da juventude. Vai para uma luta sem definir estratégia. Veja, por exemplo, também, bom, essa vontade ávida de se manifestar é boa. Mas a cada etapa que você passa, a cada sofrimento que você passa na manifestação, não, tem que valer a pena e tem que permitir com que você recue e redefina uma estratégia. Houve, claro, algumas coisas muito bem feitas. Quando houve a proibição dos ajuntamentos e tal, de mais 5 pessoas, eles fizeram 5 aqui, 5 ali, isso é brilhante. Mas temos agora que estudar outros mecanismos para impedirmos essa repressão. É possível. É possível. Ainda que tenhamos que ir para a casa de cada polícia e dizer, olha, nós vamos se manifestar, vocês ficam só no vosso canto. Porque sabe quem é o polícia? É aquele brada também que quando você está passando diz, Cota Luís, não paga aí uma birra. Esse é o grande problema. Que mesmo que estou mesmo fraco aqui, não pode só aumentar um 100, quero chegar na unidade. Esse é o polícia que depois vai te reprimir. Estás a ver? Temos que criar mecanismos para a destituição de alguns altos dirigentes da polícia. Por quê? Infelizmente, o alto dirigente, ele não se compadece com a tua luta, porque ele não é pobre. Não é pobre. Então, tínhamos também que criar mecanismos para ver se pudéssemos destituir. E a participação da juventude, nesse caso, deve ser massiva, mano. Não, deve ser massiva. Mais do que massiva, deve ser, nós temos que criar mecanismos de mobilização nacional. Benguela, Lobango, Uambo, Malange, Luanda, no mesmo horário vamos fazer isso. Os cotas têm que nos ouvir, mano. Porque é a nossa vida que está em jogo. Não podem nos dominar, tipo bola. Nós não somos bola. É só a cabeça que é redonda ou meio redonda, mas nós não somos bola, tá vendo? Então não podem nos confundir como bola. Mas deve-se louvar também essa coragem que a juventude teve. Claro, isso mais do que tudo, mano. Nós estamos na melhor fase, certamente, né? Eu acredito, eu tenho assim como registro, sem desprimor às outras iniciativas da manifestação, mas assim como registro, para mim, uma das maiores, não a maior, mas uma das maiores grandes manifestações, por exemplo, foi uma das, né? Foi a manifestação dos taxistas. Sabes porquê? É simples perceber. Os taxistas em toda a parte da Angola, é nas mãos deles que repousa a possibilidade da pessoa se deslocar. Se ele para, você que trabalha no Lubito vai ser como? São mais de 40 minutos de táxi. Você vai a pé, vais transpirar, quando chegar no serviço estás em péssimas condições higiênicas. Estás a ver? Você que trabalha em sítios distantes vai ter dificuldade de se locomover. Então, se ele para, você para. E se você para, o país para. Agora, a segunda maior, para mim, em termos de massa populacional, foi a do dia 24, porque mobilizou um pouquinho de mais gente. É importante isso. A revolução na Índia só funcionou por causa do número de pessoas. Só funcionou assim. E houve gente até a falar em que por conta da pandemia não se podia partir para a manifestação, mas esquecemos que em contexto de pandemia, numa altura em que os Estados Unidos eram o epicentro do mundo, os pais saíram para poder contestar a morte do Floyd, nesse sentido, eu em particular acho que deve-se louvar, porque afinal de contas não estamos a despertar, porque era um evento totalmente estranho nos consulados anteriores. Até eu esperava mais, porque o presidente João Lourenço no princípio entrou bem, mas agora mostra-se que é uma grande fraude, que está a coartar aquilo que é o básico, aquilo que é o direito básico. Mas assim, sem retirar a palavra
ao Cotapit, assim, em jeito de resumo, eu gostava que fizesse uma análise sobre as grandes diferenças que se podem estabelecer entre Malcolm X e Martin Luther King. E se hoje, nessa luta, por exemplo, contra o racismo, se enquadraria mais Luther King ou X? Porque o X eu acho que foi um pouco mais contundente. Bem, a revolução é um pouquinho em função daquilo que é o perfil do indivíduo, né? Porque o Martin Luther King, né, nós sabemos que ele é de uma família muito bem posicionada. Martin Luther King, com 26 anos, já tinha PhD, filósofo doutor, não é fácil, não é propriamente fácil. Então ele tinha uma educação, né, muito religiosa, e tu sabes que a religião ele molda o indivíduo em função de princípios como a passividade, né? Quando te dizem, se te derem uma bofa desse rosto, dá outro rosto, estão a te pacificar, estás a ver? Para que você seja alguém capaz de suportar mais. Mas isso você pode escolher se quer ser assim ou não. Há também a perspectiva do livre-arbítrio. Então o Martin Luther King opera um pouquinho isso. Mas é importante referenciar que o Martin Luther King, que começou pacífico, terminou rebelde. Estás a ver? X foi mais rebelde que é. Não, sim, foi mais. Mas o Martin Luther King começou muito pacífico. Fez inclusive discursos com uma tendência muito poética, mais poética e futurística do que propriamente política, né? Eles são discursos que afetavam a componente psicoemocional do indivíduo, mostrando tipo um novo caminho, uma nova perspectiva de paraíso, terreno e tudo mais, né? I have a dream. Aquilo na prática não é funcional, né? Mas é exatamente. Mas os discursos de 67, 68, mesmo já no coisa próximo da morte, foram muito contundentes. Exatamente, só que são discursos que não são divulgados, preferem divulgar aqueles mais românticos, aqueles mais apaixonados e tudo mais. Já o Malcolm X funcionou de forma diferente, mas acabou também pacífico. Malcolm X era muito agressivo o tempo todo, em função das péssimas experiências. É importante referenciar que Malcolm X, com 9 anos, salvo erro, perdeu o pai, né? O pai foi colocado numa linha férrea pelos Ku Klux Klan e o comboio passou, né? Pelo cotto, dividiu-lhe pela metade. Depois a mãe também teve um problema psíquico e foi para uma psiquiatria. E eles foram separados, foram entregues a casas de coisas, né? Para casas assim, na perspectiva da causa adotiva, sim. Pessoas que não têm ninguém, crianças e tal, fica com essa, exatamente, fica com ele. Então ele diz que se há uma família que o governo americano prejudicou profundamente a minha família, por causa dessa separação. Ele cresceu desorientado, né? Com 11 anos começou a roubar para se sustentar. Com 16 anos, salvo erro, o professor lhe disse que você só vale para ser carpinteiro, e nesse ano as notas dele, que eram excelentes, baixou drasticamente, e ele depois foi vender droga. Teve um episódio muito triste, porque ele roubava, fazia os seus assaltos, e no grupo dele havia uma mulher branca, que era até namorada dele. Mas quando eles foram agarrados, foram para o julgamento, a branca foi ilibada. Só os pretos é que foram presos. Exatamente. Então, tratamento diferente para o mesmo problema. Sim. Então, tudo isso acabou sendo importante para a mudança do perfil psicológico. Não diria mudança na perspectiva dele mudar completamente, mas melhoria do seu perfil psicológico, olhar a questão do Black na América como uma questão muito séria. Aprendeu o Islã durante o tempo, os 9 anos que ficou na cadeia, melhorou o seu vocabulário, melhorou a oratória e retórica, reescreveu todo o dicionário à mão, e tudo isso fez com que ele se transformasse no grande Malcolm X, né? No grande orador, que ele se transformou. Então, quando ele começa a fazer as peregrinações à Meca, ele viu que em Meca havia, na verdade, uma certa harmonia
entre as pessoas que são lá da Arábia Saudita, as pessoas que são os brancos e os pretos. Ele via que o que eu vejo na América não estou a ver aqui. E esse mambo mexeu um pouquinho com a psique emocional do indivíduo e fez com que ele fosse moldando o seu discurso em relação aos brancos. Malcolm X era tiro do estômago dos brancos, assim, em termos verbais. Mas depois disso ele foi mudando, ele chegou a dizer que, como é que se chama aquilo? Que podemos sim permitir que os brancos financiem a nossa luta. Afinal, nem todos os brancos são maus. Malcolm X, dos primeiros anos, não podia dizer aquilo. E tanto é que ele pediu a Alex Haley para não meter essa parte no livro. Né? No livro A Autobiografia de Malcolm X, que saiu também a título póstumo. Pediu, não coloca esse mambo no book. Então, é um pouquinho disso. Não é que um era melhor que o outro. Eu não gosto muito dessa perspectiva de melhor. Porque para mim a revolução do Luís de Castro vai se completar na minha, a minha vai se completar na revolução do Edu Costa. Estás a ver? Então, cada um, na verdade, é segmento do outro. Cada um faz um exercício para completar o trabalho do outro. Porque aquilo que eu não sei, o Edu Rocha sabe, ou o Luís de Castro sabe e vai transmitir. Aquilo que eles não sabem, eu sei e vou transmitir. Então, é a mesma luta a ser completa em pessoas diferentes. Eu só olho a revolução nessa perspectiva, não, Malcolm X era melhor, porque ele era mesmo radical e a América naquela altura precisava daquilo. Não, para mim, não precisa ser assim. Esse discurso, porque assim, a própria revolução não é uma ferramenta de valor comparativo, estás a ver? É simples. É tipo conhecimento. Não, esse sabe mais. Não, esquece esse mambo que sabe mais, mano. Esquece esse mambo. Cada um sabe o que ele sabe e vai transmitir. Então, tu não podes comparar o conhecimento porque ela não é de valor competitivo. Vejamos, por exemplo, estamos a assistir uma final de como é que é esse mambo de não sei o que é da Angola, como é Taça da Angola, uma final. Né? Vamos supor que seja o 1º de maio de Benguela e um outro time qualquer. Então, tu estás a assistir a final e durante os 90 minutos é 0-0. Mas como é uma final, precisa ter um vencedor e o futebol é uma ferramenta de valor competitivo. Você vai ter que recorrer àquilo que se chamam as ferramentas de desempate. A primeira ferramenta de desempate é o prolongamento. Vais dar mais 30 minutos. Exato. Os gajos vão jogar mais 30 minutos e tal. Continua 0-0. Vais para a segunda ferramenta de desempate, que é os pontapés na marca da grande penalidade, que é diferente da penalidade simplesmente. Exatamente. Porque a penalidade simplesmente é um castigo máximo em função de uma falta na área, ou na grande área ou na pequena área. Exato. Já os pontapés na marca da grande penalidade é um critério para desempatar o jogo. Alguém tem que ganhar. Alguém tem que ganhar. Então você vai ver tudo depois é 1º de maio, ganhou ou perdeu, mas alguém ganhou. Sim. O adepto do 1º de maio vai sair feliz porque ele ganhou. O adepto de outra equipa vai sair triste porque perdeu. Já o conhecimento não. Se o Edu apresentar uma perspectiva, por exemplo, muito bem construída sobre mecanismos de educação ou transmissão de conhecimento, você vai sair com essa informação. Se eu apresentar uma perspectiva, por exemplo, do Egito Antigo, na altura em que era o Cuptá, ou do Sudão, na altura que era Midian, ou Cush, por exemplo, e se a Núbia, e se Luís de Castro apresentar aqui, por exemplo, fizer uma construção daquilo que deviam ser os melhores modelos de atuação jurídica do país. Cada um de nós que está aqui vai sair com as 3 informações. Ninguém ganha. Quando ninguém ganha, significa que o valor que está a ser transmitido ela não é uma ferramenta de comparação, é de complementaridade. Ou seja, ela se completa, a minha informação vai se completar na informação do Luís de Castro, a do Luís vai se completar na informação do Edu Rocha e assim progressivamente. Então é estúpido às vezes, eu vejo essa estupidez. Pô, não, o Cota fulano é mais... Não, esquece essa cena de mais lixado, mano. Esquece essa cena de mais lixado, isso nem existe. Sim, senhora. Yeah. Epá, estiveste muito bem.
Diga? Estava muito grande. Mas existe no âmbito desportivo. Sim, no campo desportivo ali. Sim, no Eu âmbito do para disse, conhecimento. aqui não existe. Aqui não. Parece- Não, no aliás, conhecimento não existe. até Na os resolução não existe. Tá Nem um vendo? pouco. E é uma coisa boa. E eu pude tirar essa informação no livro do mestre Boubacar Keita. Aham, yeah. Quando ele diz que A história da os África gregos, Negra. sim, os Yeah. gregos amarraram no Egito. Exatamente. Mas cita-me o nome, por exemplo, de um mestre egípcio que ensinou Sócrates ou Heródoto. Tu não vais saber porque eles gostavam sempre do anonimato. Exatamente. Era um valor que representava para o Egito, não para o mestre. Não Sim. para... Yeah. Eu acho que Sim, infelizmente é verdade. nós temos vindo a perder essa. Sim, é um pouquinho do ego também que está a ser construído, porque eu costumo falar sobre a egolatria, né? Que é tipo o eu a ser idolatrado, tá vendo? Você acha que você é o único que tem de ser idolatrado, se numa perspectiva, tipo, né? Um exemplo simples, né? Vocês me estendem, me dão a dica, e eu disse, não, nós temos que ir juntos, nós estamos nessa juntos. Estás a ver? Nós temos que estar juntos. Numa perspectiva da egolatria, do eu tem de ser coisa idolatrado. Olha, me tem para estou só aí também numa esquina, venho embora aqui, dialogamos, depois volto lá também pauso. Não, mano, eu tenho alguma coisa para transmitir, mas os meus manos também têm. Então, o que se tem para ser transmitido não pode ser guardado, mano. Ninguém vai ficar empobrecido com isso. Nós ganhamos. Deixa-me só aproveitar essa deixa. Nós mudamos a nossa perspectiva de sucesso. Porque o sucesso não é ter, o sucesso é ser. Exatamente. Porque o sucesso só é sucesso, com o pleonasmo, Yeah. quando você melhora a vida de outrem. Yeah. Isso é sucesso na minha Isso é um perspectiva. princípio muito básico. Yeah. É um princípio que se diz. Olha, eu quero aqui transmitir a mensagem de uma amiga que está a falar comigo agora. Ela é de Luanda, mas está aqui em Benguela, trabalha. A Cássia é do. Ok. E ela também é artista. E mandei-lhe a fotografia daqui do encontro. E ela fez o mesmo reparo que fez à atividade do Jango Cultural do projeto. Ela diz que há muitos pepitos aqui e não tem senhora. E eu gostava de analisarmos também essa questão do feminismo. É fundamental porque há muita desinformação. Não é? Mas antes disso eu gostava de passar a palavra ao Edu. Né? Eu fico muito triste. Esse movimento Black Lives Matter é bom, mas por que o negro tem que... Black Lives Matter. Yes. Certo. Por que o negro, em pleno século XXI, onde existe a Carta dos Direitos Humanos, os carificados pela a União Africana, por que o negro tem que gritar aos quatro cantos do mundo que eu também sou humano, que eu tenho o mesmo diafragma que um branco, por exemplo? E depois a banalização do negro africano hoje. E essa questão do racismo afinal vai acabar mesmo ou estaremos sempre atrelados a esse problema global? Para nós não identificarmos com maior latitude aqui, porque naturalmente aqui para nós estamos entre negros, mas os nossos irmãos que estão na diáspora choram no pleno século XXI, quando têm direitos salvaguardados nas cartas ratificadas internacionalmente. Essa incongruência, qual é o posicionamento que nos traz? Acho que a discussão depois fica muito complicada porque nós confundimos questões de colorismo e questões do racismo. O racismo é sistémico, é um sistema de exploração. Portanto, para explorar o indivíduo, eu tenho que enfraquecê-lo. O sistema tem que ser alimentado. Tem que ter carne de canhão, tem que ter alguém que sustenta, por exemplo, o sistema capitalista. Há discussão sobre o racismo, se um dia acaba ou não, os negros se sentirem tratados com mais dignidade. É uma questão de conquista. Conquista no sentido de que nós mesmo temos que nos empoderar. Né? Temos que nos empoderar no sentido de que, pensa assim, quando tu vais, ou mesmo cá nós em Angola, quando tu vês um senhor que tenha nascido no Congo Democrático, e tu vês um senhor que tenha nascido na África do Sul, a quem é que tu tratas com maior dignidade? Mesmo sendo, exatamente, qual é a base?
que tu sabes que a qualquer momento queres um visto, um passaporte para ir a... Mas parece que Congo nunca é teu destino, Mas porque é aquele país está querendo dizer que a organizado. questão do racismo é transversal? Pode haver racismo entre negros? Não, isso não existe. O que eu estou a querer dizer é que combater isso parece que passa pelo empoderamento. Ok. Né? Nós temos que nos empoderar, sermos autossuficientes e a partir daí, no entanto, a nossa relação com o outro, no caso o branco, fica uma relação de cooperação e não uma relação de superioridade. Exatamente. Agora, como é que a malta se empodera? Provavelmente é passando a fazer isso aqui. Sentimos essa necessidade de que o conhecimento só vale quando é partilhado. Né? Então temos que trazer depois aquela ideia do Ubuntu, né? Sim, sim. Que é, Só o que você existe. existe. Exatamente. Né? E uma questão que parece que já estamos a olhar para contextos, costumo sempre olhar com alguma apreensão sobre as implicações da Covid. Essencialmente nessa condição em que nos cerca o mundo e nos remete ao nosso último repúblico. Talvez teríamos aqui a grande oportunidade de começarmos a pensar na nossa independência de fato. Né? Ver até que ponto é que a nossa vida ainda continua a acontecer, a existir, a se realizar, quando nós já não contamos, por exemplo, com as soluções que o Ocidente nos vende. Né? E eu estou a falar até de questões mais básicas, por exemplo, mesmo a alimentação. Quando te fecham as fronteiras e tu passas fome porque não tens comida, tu não és uma pessoa empoderada, uma pessoa independente. Né? Então, a relação que você tem com o branco, a relação que você tem com o sistema capitalista, é esse de continuar enfraquecido. Né? Agora, se tu te empoderes, te tornas grande, a relação fica de cooperação. Tu tens alguma coisa a oferecer em troca. Né? Então, também depois... Mas quem falhou? Mas quem falhou? Sistema, né? Porque depois há um autor africano que chama-se Mongo Dufi, que já chamava a atenção aí. E os nossos líderes, muitos deles até começaram a lutar no Ocidente, e bem, mas que depois começaram a perder-se quando chegaram aqui. Até nós estávamos a falar do mais velho, Júlio Nyerere, que não precisou ir no Ocidente. No Uganda, mesmo, na Universidade de Makerere, fez lá a formação dele, conseguiu ser esse livro que nós conhecemos hoje. Mas que volta e meia, um Kwame Nkrumah, que é produto, por exemplo, de instituições internacionais, de Londres, foram eles, por exemplo, esse Couture que matou Diallo Teli, e depois são eles que continuaram a exercer os sistemas, porque depois eu fico sem perceber onde é que está de facto o problema. Eu não sei se o Cota Pique tem uma perspectiva diferente, porque mesmo na história africana nós percebemos que o reino do Congo, por exemplo, o Mbanza Congo, muito antes do contato com o Ocidente, denotava desenvolvimentos notáveis, seja a nível da estrutura de Estado, as circunscrições eram bem geridas. Mas volta e meia hoje, são os líderes que continuam a reproduzir os sistemas internacionais. Nós estamos a falar do capitalismo, da República, por exemplo. Mas será que a África um dia ainda será África? Bem, se lutarmos para que ela seja, vamos, né? Agora, se olharmos assim também impávidos e serenos, né? Olhando a forma como ela se vai degradando, tá, esquece. Tocou em aspectos muito importantes. É necessário salientar o seguinte: boa parte dos líderes africanos que tornaram-se os presidentes naquela fase, 57, Ghana, 60, Congo Democrático, e enfim, foram líderes postos por agendas internacionais, porque estavas num contexto em que a industrialização precisava de ter continuamente a sustentabilidade, ou a sustentação em termos de materiais, né, em termos de recursos minerais, como é que se chama, não sei o que é prima, matéria-prima, né, que é a matéria-prima. Então, se você não tivesse a continuidade do poder colonialista, você teria uma África organizada, e uma África organizada significava que o mundo ocidental, os países que aderiram à política do capitalismo na Europa e a América, morressem, né?
morressem. Então, eles tinham um grande inimigo que também tem muitos recursos, que é a Ásia, e não queriam perder pela Ásia. Então, olharam para a África como uma solução única, no sentido ou que lhes pudesse ajudar a contrapor a evolução industrial asiática. Daí foram colocando os presidentes, né, a seu bel prazer. Então, todos aqueles que apresentassem uma visão completamente diferente da agenda eurocêntrica eram mortos. Como é que eles faziam? É potenciar um outro irmão para matar o irmão que está lá. Né? Há uma frase, só me esqueço de quem é, ele diz o seguinte: o que dificulta a minha luta é porque enquanto eu tenho a mão direita ocupado em abrir caminhos para a minha evolução, eu tenho a mão esquerda também a empurrar o meu irmão que está a tentar impedir o meu progresso. Estás a ver? Então eu não faço uma luta com as duas mãos, eu faço com uma mão e é mais demorada. Estás a ver? Essa luta fez Toma Sankara. Sim, Sankara. Por exemplo, hoje nós aplaudimos aquele mano que o presidente da Líbia. O Gaddafi. Mas é na Líbia de Gaddafi onde se arquitetou a morte de Sankara. Estás a ver? Isso para dizer o seguinte: Gaddafi também foi um agente ocidental que depois deu as costas. Assim como o Fidel de Castro. Né? Nessa política dela de expansionismo americano, saindo um pouquinho mais também para fazer esse paralelo, a América tinha já ocupado um monte de coisas, tipo Porto Rico. Porto Rico está fora do território americano, mas é América. É protetorado. Yeah. País, eles chamam país independente associado. Vou ter um primeiro-ministro, mas o presidente é o da América. A Jamaica, mesmo com a independência, o Mike Manley era o primeiro-ministro, mas dependiam da rainha da Inglaterra. Estás a ver? É uma estupidez. A América queria fazer isso e fez. Né? Ocupou um monte de ilhas fora do seu território. Ilhas Marianas, ilhas de Midway, ilhas Salomões, Pearl Harbor, enfim. Ocupou, mas estava fora do seu território. A Inglaterra ocupou a ilha de Santa Helena, que está aqui próximo ao nosso país. São terras destas colônias, mas estão completamente distantes daquilo que são as suas demarcações em termos de fronteira. São as famosas ultramarinas. Exatamente. Queriam fazer o mesmo com a Cuba. Por isso é que o Fidel é um produto da América. Só que quando foi financiado para fazer o coiso, a revolução, deixou cair o Batista, deu as costas naquele que ele suportou. Por isso é que ele levou um embargo. Aquele embargo era para matar com o Fidel. Teve a felicidade. Não, ele teve a felicidade de ter os manos ali próximos, né, que faziam uma contribuição para que ele permanecesse. E a Rússia que fazia um apoio direto. Estás a ver? A África teve que felicidade. Quem faria isso? Os que tentaram, os seus próprios foram irmãos mortos. caíram. Foram Sankara, mortos. Lula. Foi morto, Luma foi morto, Tolberto foi morto, Meriam Guabi foi morto. Então, estavam a matar todos aqueles que tinham um pensamento evolutivo para a África. Para que a África? Porque se a África desenvolve, a Europa morre, mano. Onde é que é o mercado de escoamento do mundo ocidental? A Europa e os Estados Unidos. É a África. Se a África tiver também a sua capacidade de produção daquilo que são as coisas que ela precisa hoje, onde é que os Estados Unidos vai vender? Se o gigante asiático tem muita força. E mais, o gigante asiático tem duas forças que são muito importantes. A extensão de terra, que são mais de 45 bilhões de quilómetros quadrados, e o número, a densidade populacional, que são... Só a China tem um bilhão e meio, né? 1 bilhão e meio. A Ásia, exatamente, a Ásia tem uma margem mais ou menos semelhante. Só os dois estão em 3 bi. Só os dois. Agora imagina todo o resto. Significa o quê? Maior capacidade de compra. Estás a ver? Eles, mesmo só com o mercado asiático, conseguem se desenvolver.
Por que a África é um mercado muito fértil? Porque a África toda tem também mais de 1 bi de habitantes, toda a África. Significa um mercado fértil. Se você desenvolver esse mercado fértil, o mercado que normalmente é o habitual, o mercado de produção, que é a América, que é a Inglaterra, que é a França, a Itália, a Bélgica e etc., morrem em todas as perspectivas, quer na perspectiva de medicamentos, quer na perspectiva das roupas, quer na perspectiva daquilo que é tipo mobília. Exatamente, estás a ver? Infelizmente, para que o capitalismo tenha vida, é importante que haja opressão. Infelizmente. Estás a ver? Mas eu ainda acredito numa África que um dia será o centro, a Citéria-chave. Eu sou daqueles que... A minha crença ela deve estar associada a... Porque senão vai ser fé. Fé é uma... Para mim que é lixado. Porque não, tenho fé que Deus vai me ajudar. Mas você não está fazendo nada, só está pausado. Está vendo? Ah, não, vou fazer hoje uma oração. Você acha que oração é dizer Deus me ajuda? Não. Oração é a hora de você começar a fazer as ações. É hora de você sair do local de conforto, ir, lutar. Você está querendo dizer que temos que conjugar esforços, não é? Esforços. Cada um tem que fazer a sua parte. Oração, hora da ação, esforço. Você pode também fazer isso. Enquanto estás a caminhar, estou a pedir aqui aos ancestrais para me iluminarem nessa caminhada e tal. Você está a fazer uma oração, a hora da ação, mas você não está parado. Então, quando me dizem que a África pode isso e aquilo, eu olho para o contexto daquilo que são as políticas implementadas. Eu vejo uma cena muito caótica, mano. Não, eu vejo uma cena muito caótica, porque quando você fala das maiores, por exemplo, a África do Sul, que é um exemplo de país muito evoluído, mas, pô, quem evoluiu aquilo, mano? Então agora vou olhar para a Nigéria. A Nigéria, desde muito tempo, foi um país, um grande produtor de petróleo. Olha os problemas na Nigéria, mano. Agora estão ali EndSARS, né? Manifestações em toda parte. Estão a partir coisas, estão a matar pessoas, estão a... Epa, é triste, mano. É triste. Mas isso não tem que ver com a influência, por exemplo, da religião estrangeira. Fala-se, por exemplo, que a Nigéria tem influência do islamismo. Tem uma influência muito grande. Diga-se de passagem, são religiões antagônicas. Muito antagônicas. E que é uma estupidez. Sabe por quê? Tu fazes uma declaração em nome de Deus. E tu traduzes Deus em amor. Amor. Amor é o quê? Amor é manifestação de compaixão. Apelando tudo aquilo que são as virtudes desse pacote de compaixão. Então, como é que o teu amor te motiva a matar o outro? Que tipo de amor é esse? Esse amor é estranho. Estás a ver? É estúpida essa cena. Então, nós temos que pegar na religião, colocar de lado e avançar enquanto pessoas. Olha o seguinte, a própria palavra religião veio depois, então antes de existir a religião, as pessoas não se comportavam bem. Não? Se comportavam. A própria construção da Bíblia se dá em 1513, com Moisés, a constituição dos 5 primeiros livros, em 1513, antes da Era Comum. Agora, se você tem Tumai, que é um resto fossilizado, que tem uma idade existencial de mais de 7 bilhões de anos, então Tumai, que não leu a Bíblia, que não teve esse contato, como é que ele se comportava? Se comportava mal? Nós não podemos remeter o bom comportamento, tipo, confiná-lo na religião ou na Bíblia. Não, o bom comportamento é uma faculdade do homem. Estás a ver? O homem em si vai desenvolver bom comportamento ou mau comportamento. Eu conheço pessoas muito boas dentro da igreja, mas também conheço pessoas muito más dentro da igreja. Exato. Eu conheço pessoas muito boas fora da igreja, assim como conheço pessoas más fora da igreja. Até há quem diz que o refúgio dos pecadores é na igreja. Estás a ver? Se escondem atrás de uma Bíblia. Isso aqui está sendo uma máquina. Mas eu gostava agora de dar a palavra ao Gustavo.